O vídeo começa com o Nai abordando essa linda garota para fazer o teste da interesseira com sua Lamborghini. Ele aborda a mulher elogiando ela, dizendo que ela é muito linda. O YouTube pergunta para onde ela estava indo e tenta se apresentar para a garota e pergunta o nome dela, mas ela não diz o seu nome e continua andando sem dar nenhuma moral para ele. Então Nai, sem sucesso, vai em direção à sua gloriosa Lamborghini. E na hora que a mulher vê a Lamborghini de Nair, é nessa hora que a mágica acontece. A mulher na mesma hora volta toda arrependida, querendo conversar com ele, demonstrando muito interesse pelo rapaz. Ela o pergunta se aquela nave é mesmo dele. Ele diz que sim, que aquele é um dos seus vários brinquedinhos. O rapaz pergunta para a garota o motivo da pergunta. E ela diz que é porque Nai não parecia ser uma pessoa que tem dinheiro para ter um carro de luxo como aquele. Nai pergunta o nome da garota e ela fala que seu nome é Alice. O YouTube elogia ela, falando que ela é muito linda quanto o nome dela. A mulher agradece o elogio e pergunta se poderia dar uma volta no carro de Naya. Mas antes deles entrarem, o YouTube pergunta de onde a garota é. Ela diz ter nascido em Los Angeles e se mudou de lá porque a vida lá era muito difícil e tinha poucas oportunidades de emprego. Naya entende isso e convida ela para entrar no carro. E sem pensar duas vezes, a garota entra achando que vai se dar bem com o cara. Após eles entrarem no carro, o rapaz começa a perguntar sobre a mulher. Ela diz que trabalha como personal trainer em uma academia ali perto e que quando Naya abordou, ela estava indo para lá. O rapaz a questiona, perguntando se ela voltou para conversar com um desconhecido era melhor do que ir para o seu trabalho. A garota responde dizendo que não poderia passar a oportunidade de dar uma volta em uma Lamborghini. Nair fica um pouco surpreso, pois nunca tinha ouvido uma resposta dessa. Mas em seguida, ele pede a garota para descer do carro e fazer uma dancinha para ele. A garota aceita, rapidamente desce do carro e vai lá fazer a dança. Então ela dá algumas voltinhas e faz algumas dancinhas para Nair. E vai entrar no carro novamente, mas quando ela tenta abrir a porta não consegue, pois Naya tinha trancado a porta. Ele então fala que estava procurando uma amiga ou uma parceira, mas diz que ela não poderia ser nenhuma das duas coisas, porque ela é muito interesseira. A garota fica nervosa com Naya e começa a xingar ele várias vezes, mas no fim acabou sendo rejeitada pelo YouTube e acabou se dando mal. O vídeo começa com London abordando essa garota para fazer o teste da interesseira. London aborda a mulher elogiando dela, dizendo que ela é muito linda. O rapaz pergunta à garota seu nome e ela diz que seu nome é Nick. O youtuber fala que seu nome é London e tenta se apresentar para ela, mas a garota o ignora e continua mexendo em seu celular. O YouTube pergunta se ela tem interesse em fazer novas amizades, mas a mulher responde para ele que não. Então London desiste de tentar conversar com ela e vai em direção ao seu glorioso Corvette. E na hora que a garota vê que o cara está com um super carro de luxo, é nessa hora que a mágica acontece. Na mesma hora, a garota volta no mesmo momento, puxando o assunto com ele. A garota, surpresa, pergunta se aquele carro é mesmo de London. E ele responde para ela dizendo que sim. A garota elogia, dizendo que seu carro é muito bonito e pergunta se ela poderia dar uma volta. Mas London questiona, perguntando por que ela não deu bola para ele ali na calçada. A garota fala que é porque ele não parecia ser uma pessoa que tem dinheiro, mas agora mostrou para ela ter um carro de luxo e que agora eles podem se conhecer. O YouTuber então pergunta para ela se o carro dele faz tanta diferença assim,
A mulher responde que claro que sim, que isso mostra que ele é um cara bem sucedido. Após o YouTube mudar de assunto, ele pergunta de onde a garota é. A mulher fala pra ele que ela nasceu em Houston e mudou para essa cidade há poucos anos. O London pergunta o porquê dela ter se mudado para cá, mas a garota não responde e já vai tentando entrar no carro. O YouTube então não gosta da atitude dela e continua o teste e convida ela para entrar no carro. E rapidamente ela aceita e entra no carro de London. Após eles entrarem no carro, o rapaz fala para ela que estava apenas tentando conhecer ela melhor. E então a garota fala para ele levar ela no shopping e assim poderem se conhecer melhor e fazer compras. O YouTube novamente muda de assunto e pergunta qual o tipo de cara que ela gosta. A mulher fala pra ele que gosta de caras que levem ela para lugares chiques e que compre joias caras e roupas. O YouTube pergunta com o que ela trabalha. E a garota diz que não trabalha com nada e que é o seu namorado que paga todas as suas despesas. O YouTuber fica surpreso e conta sua história. Ele fala que morava com sua namorada, mas que um belo dia, após chegar do trabalho, ela tinha o deixado. E por isso ele gosta de fazer novas amizades. E que ela demonstrou ser muito interesseira. E que ele não tem mais interesse de sair com ela. E pede para ela descer. A garota desce do carro xingando, mas no fim acabou se dando mal e sendo rejeitada pelo London. O vídeo começa com Nate abordando essa morena em frente à sua McLaren. Ele elogia a beleza da garota e fala que ela chamou muito a sua atenção. E fala que ela foi a mulher mais linda que ele viu hoje. A garota agradece o elogio dele e fala que ele está exagerando. O Nate pergunta para onde ela estava indo. A mulher responde para ele que estava indo fazer compras. Em seguida, ele se apresenta para ela, fala seu nome e a mesma fala que se chama Natasha. Em seguida, ele pergunta se pode pegar o número dela para ele entrar em contato com ela depois. Mas a mulher responde que não, porque ela tem namorado e é fiel ao seu companheiro. Nate então pergunta se ela está mesmo namorando ou se isso é uma desculpa. E ela fala que não, que ela está mesmo comprometida. O Nate então fala que é uma pena porque ele poderia fazer ela se divertir muito saindo com ele. Então ele se despede e vai na direção do seu glorioso McLaren. E como num passe de mágica, a mulher que o rejeitava volta no mesmo instante, demonstrando interesse por ele agora. Ela pergunta se esse carro é dele e fica admirado com o carro. Ele confirma que sim, e ela pede para tirar algumas fotos com sua McLaren. Nate começa a tirar as fotos para ela e ela fala que nunca andou em um carro de luxo igual a esse. O YouTube então fala que tudo tem a primeira vez. Ela então fala que gostaria muito de andar no carro dele, mas Nate questiona sobre ela ter dito que é comprometida e tem namorado. Ela fala que o namorado dela não vai ficar sabendo de nada porque ela não vai contar pra ele. E não tem nada demais eles se conhecerem e dar uma volta juntos. O YouTube então chama ela para entrar na McLaren dele. E ela não perde nem um segundo e entra na máquina do Nate. Dentro do carro, o Nate fala que até queria sair com ela e fazer alguma coisa legal, mas ele não quer atrapalhar o namoro dela. A garota fala que o relacionamento dela é aberto e que não tem nenhum problema, mas o Nate fala que não acha isso certo em sair com ela tendo namorado. Ela fala pra ele que pode terminar com seu namorado a qualquer momento e isso não seria um problema. E que ela tem que pensar melhor nos seus conceitos, porque dinheiro não é tudo. Ela fala que ele está muito enganado. O Nate fala que ela não queria nada com ele e foi só ver a sua McLaren que ela veio correndo atrás dele e estava querendo até terminar com seu namorado.
Ele fala que não sai com garimpeira de ouro e manda ela descer do seu carro. Ela desce do carro chamando ele de idiota, mas no fim acabou sendo rejeitada pelo Nate e acabou se dando muito mal. O vídeo começa com Joel, que vai fazer o teste da interesseira com sua McLaren. Ele aborda essa loira e fala que ela tá arrasando demais e pergunta se ela não vai falar com ele. A garota diz a ele que não fala com estranhos. Joel pergunta se ela tem namorado e ela responde que sim. Joel então pergunta se ela não quer ser sua namorada porque ela é linda demais. Porém, ela responde que não. Joel fala que ele é novo na área, está tentando fazer novas amizades e fala que gostou do estilo dela. E pergunta se ela não pode passar o seu telefone para eles serem amigos. Porém, a mulher fala que o namorado dela não iria deixar. Na sequência, vendo que ele não vai ter chance alguma com a garota, Joel a deseja um bom dia e caminha até sua gloriosa McLaren. E é na hora que a mulher vê a McLaren de Joel, ela não demora muito para ela vir correndo atrás dele. Ela pergunta se o carro é dele. Depois de Joel confirmar que sim, ela pergunta se pode ver o carro por dentro. Joel pergunta se o namorado dela não vai achar ruim. Agora a conversa é outra e ela fala que ele não precisa ficar sabendo. Ela então pergunta se pode dirigir a McLaren. Joel fala que ele comprou o carro hoje e tem muito ciúme do carro. Em seguida, ele pergunta se ela malha para ter um corpo bonito igual ela tem. Ela responde que sim. Joel então pergunta se pode malhar com ela. E ela fala que claro que pode. Na sequência, Joel chama ela para tirar fotos do lado da McLaren com ele. E fala que ela vai ficar muito linda na foto e que seu short está combinando com seu carro. Na sequência, Joel pergunta se ela tem mesmo namorado. Ela responde que sim. Joel então pede para ela passar o seu número para ele e chama ela para vir para sua casa com ele. Ela topa e aceita o convite. Porém, na hora que eles vão entrar no carro, Joel fala que não pode levá-la com ele porque ela mostrou ser uma garimpeira de ouro e mostra para ela a câmera que está gravando e fala que não sai com escavadora de ouro. A mulher vai embora e fala que não vale a pena perder seu tempo com ele, mas no fim acaba sendo rejeitada. Joel entra na McLaren e fala que ela foi fácil demais e acelera o carro e dá um tchauzinho para ela. O vídeo começa com London abordando essa garota. Ele elogia ela dizendo que ela tá muito linda, mas ela o ignora. Ele então pergunta qual o seu nome e tenta falar com ela, porém ela sai andando e fala que não está interessada. Em seguida, London destrava o alarme do seu Corvette e é aí que a mágica acontece. A mulher não resiste ao Corvette de London e volta para falar com ele, demonstrando interesse. Ela pergunta se esse lindo carro é dele. O youtuber responde que sim, que ele tem as chaves. Ela fala seu nome e se apresenta para ele agora. London pergunta por que ela não queria falar com ele. Ela responde que foi por causa do jeito que ele chegou nela. London responde que ele fez apenas um elogio para ela e nada demais. Ela fala que achou meio agressivo do jeito que ele chegou, mas tudo bem. Em
seguida, London pergunta se pode pegar o número dela, e depois da mágica feita, é claro, ela não resiste e passa seu telefone para ele. Em seguida, London fala que ele é novo na cidade e está procurando um shopping para fazer compras e pergunta se ela conhece algum. Ela responde que sim, que tem ótimos shoppings na cidade. Ele então convida ela para vir fazer compras com ele. Ela topa e aceita o convite. London então chama ela para ir com ele no seu carro. Ela entra com ele no Corvette achando que vai se dar bem com o London. Dentro do carro, papo vai, papo vem e London pergunta se ela tem namorado ou se tem alguma pessoa com ela. Ela responde que não, que ela está sozinha no momento. Ele então pergunta por que ela só voltou para falar com ele depois que viu seu carro. Ela fala que estava com pressa, mas que gostou do carro dele e agora, conversando com ele, e também está gostando dele. E fala que ele é bem charmoso. O youtuber então fala que tem uma cobertura no centro da cidade e lá tem muita bebida e convida ela para vir conhecê-la. Ela então pergunta se lá tem seu próprio barzinho na casa. London responde que sim e que ele tem vários drinks e tudo que é de bom lá, e bebidas e aperitivos. Ela topa e London acelera seu Corvette. E dessa vez o London não resistiu à Gold Digger e levou ela para sua casa. E não esqueça de se inscrever no canal, deixar o like e ativar o sininho. Aqui é o Lorde e seja bem-vindo ao canal Lorde TV. E se você gosta de vídeos como esse de pegadinha de interesseira com Ferrari, Lamborghini e McLaren, inscreva-se no canal, ative todas as notificações e arrebenta o like. E bora pro vídeo. O vídeo começa com o youtuber Trencho abordando essa garota que havia acabado de sair de uma loja. Ele inicia um papo descontraído com a garota. Ele então pergunta qual o nome dela e fala que achou ela muito linda. Ela fala que se chama Jéssica e agradece o elogio. O YouTube tenta ganhar a atenção dela pedindo para ela esperar porque ele só quer falar com ela apenas alguns minutos. Em seguida, ele pega na mão dela e se apresenta para ela, dizendo que se chama Trencho. Ele então começa a dar investidas na garota e pergunta se ela tem namorado ou se está solteira. A mulher fala que tem namorado e que ele é muito ciumento. Trencho então fala que ele pode tratar ela melhor do que o seu namorado e oferecer coisas para ela que ele não pode. A garota fala que não está interessada e que precisa ir embora. Em seguida, depois de levar um fora da mulher, o YouTube parte para o plano B e vai em direção à sua McLaren. E nem precisa dizer que nessa hora a mágica acontece. E a mulher que estava indo embora volta num piscar de olhos e vem conversando com o rapaz, demonstrando interesse nele. O youtuber pergunta por que ela voltou e o que ela quer com ele. Ela pergunta por que ele não está indo para casa dela com ela. Ele responde que ela não queria nada com ele e não deu nenhuma chance para ele. Ela responde que mudou de ideia e eles podem ir para casa dela agora. O youtuber questiona sobre o seu namorado se ele não iria achar ruim com ela. A garota responde que não tem namorado e que ela está solteira. Em seguida, ele pergunta se ela já andou em uma McLaren alguma vez. A morena responde que nunca, que sempre quis andar em um carro esportivo e fala que adoraria sair com ele. O YouTube então chama ela para entrar no carro com ele para mostrar o carro como é por dentro. Sem pensar duas vezes, ela entra com ele no carro achando que vai se dar bem com o YouTuber.
Dentro do carro, Trencho chama ela de interesseira e fala que ela demonstrou ser uma garimpeira de ouro, e fala que ela não queria nada com ele antes de ver o carro e agora está sendo infiel ao seu namorado. Ele fala que não sai com interesseira e pede para ela descer do carro. Ela fala que eles podem sair escondido e fala para ela deixar isso de lado. O youtuber fala que não e pede para ela descer do carro. Ela desce do carro e acaba sendo rejeitada pelo youtuber. O vídeo começa com Joel abordando essas duas garotas. Ele pergunta se pode se sentar com elas. As garotas respondem que é melhor não porque querem ficar sozinhas. Joel pergunta qual o nome dela. Depois dela falar o seu nome, Joel pega na mão dela e se apresenta para ela. Ele então começa a conversar com essa garota e pergunta se ela tem namorado. Ela responde que sim, que ela é noiva. O youtuber pergunta quanto tempo ela está noiva e ela responde que já vai fazer 3 anos. Joel pergunta qual o nome do noivo dela, porém ela demora para responder. Aí Joel fica desconfiado e fala que ela deve estar mentindo. Ela fala para ele que não deve satisfação de nada para ele. Joel fala para ela ficar calma, que ele só está tentando fazer amizades. Ele então pergunta se pode pegar o Instagram dela, mas ela responde que não, sem chance alguma. Joel então aceita o não da garota e vai em direção à sua McLaren. E quando a mulher vê o carro de Joel, ela se levanta na mesma hora de onde estava sentada e vai atrás dele demonstrando interesse por Joel. Ela vem com aquela perguntinha de sempre, perguntando se o carro é dele e pergunta o que ele faz da vida. Joel fala para ela que trabalha com criptomoeda e mercado financeiro e que ganha muito dinheiro com isso. Ele pergunta para ela com que ela trabalha e ela fala que ela é professora e dá aula em escolas. Dessa vez, ela fala que vai passar o número dela para ele. Joel fala que só estava tentando pegar o número dela. Ele pergunta se ela tem mesmo namorado. E ela responde que sim, mas que está quase terminando com ele. Joel fala que mudou para a cidade há pouco tempo e que ele tem outros carros que estão sendo transportados. Ele fala que tem 8 carros no total e que ele tem uma Lamborghini, uma Ferrari e outros carros que completam sua coleção. Na sequência, ele chama ela para se sentar no carro, para ela saber qual é a sensação de estar em uma McLaren. Ela não perde tempo e senta no carro de Joel. Nessa hora, Joel pergunta a ela por que ela não queria falar com ele. E ela responde que achou que ele era um humano qualquer. Joel então fala que parece que ela passa o seu número só por causa do carro dele. Joel fala que só tem um problema, que ele não sai com garimpeira de ouro e que ela demonstrou ser uma interesseira. Ele então entra no carro e fala que não quer mais nada com ela. Acaba acelerando a McLaren e ela acaba se dando mal. O vídeo começa com o Naye abordando essa garota em frente à Lamborghini para fazer a pegadinha da interesseira. Ele pergunta como ela está e pergunta o seu nome. Ela fala seu nome e Naye fala que ela é muito linda e pede o número dela. Porém, ela sai andando sem dar nenhuma chance para o youtuber. Ele insiste em falar com ela e pede para ela esperar, mas ela responde que está ocupada agora e não pode falar com ele. O youtuber então a deseja um bom dia e vai em direção à sua gloriosa Lamborghini. Porém, quando ela vê a Lamborghini do Naye, ela não resiste e volta correndo para falar com ele. E faz aquela perguntinha de sempre se esse carro é seu. O youtuber fala que sim e que é um de seus vários carros. Naye então pergunta por que ela quer saber se o carro é dele. Ela responde que tem alguns minutos para falar com ele. O youtuber fala que ela disse que tinha que estar em algum lugar e não tinha tempo para ele.
Ela fala que agora ela tem sim, que ela gostou muito do carro. Naya então fala que ele está tentando conhecê-la e só queria ser legal com ela, e perguntou como ela estava e queria apenas sua atenção, mas ela foi muito rude com ele. Em seguida, Naya pergunta de onde ela é, e ela responde que ela é de Colorado. O youtuber pergunta a ela aonde ela estava indo, e a garota diz que estava indo ao shopping. Além disso, ela fala que ele poderia comprar algum presente para ela. Então, Naya concorda com ela e chama ela para entrar no carro. Dentro do carro, papo vai, papo vem, e o youtuber elogia as tatuagens dela. Ele fala para ela que tem uma cobertura aqui no centro da cidade e que lá tem piscina, bebida e eles poderiam ficar lá bem à vontade, e chama ela para vir conhecer sua cobertura. Ela topa e aceita o convite de Naya. Em seguida, ele fala que precisa conversar com ela lá fora do carro e pede para ela descer junto com ele. Eles então descem da Lamborghini e lá fora Naya dá uma despistada, inventa uma desculpa e depois pede para ela entrar no carro novamente. Porém, quando a mulher vai tentar entrar no carro, ele fala que o carro não quer abrir a porta porque ela é uma escavadora de ouro. Ele fala para ela se afastar do carro porque ele não sai com interesseira e sai acelerando a sua Lamborghini. O vídeo começa com o youtuber London caminhando na calçada e resolve fazer sua abordagem com essa morena. Ele inicia uma conversa perguntando qual o seu nome, mas a mulher fala que não está interessada em conversar com ele e que ela não fala seu nome para estranhos. London insiste em ter uma conversa com ela, mas ela fala: olha só para você a forma que você está vestido, e fala para ele se enxergar, porque ela não dá bola para qualquer tipinho que chega assim dando em cima dela. Ele pergunta se ela pode passar o seu contato para eles se conhecerem melhor. Diante disso, a garota fala que tem namorado e que está quase casando com ele e que ele é muito ciumento. E fala para ele que ele é feio e não tem chance com ela e fala para ele se tocar e ir embora. Então, o youtuber fala que ela não precisava pegar tão pesado com ele. E além disso, ele fala que só queria fazer amizade porque ele é novo na cidade. Porém, ela fala que não quer nada com ele e muito menos sua amizade. E fala que não vai mais perder seu tempo com ele. London então entende o recado, pede desculpas e vai em direção ao seu Corvette C8. E é nessa hora que a mágica acontece. Meus amigos, o Corvette faz a mágica acontecer. E a principal mágica é fazer os namorados desaparecer. Então, ela acaba insistindo em sair com ele e London fala que tudo bem e dá a volta e fala que vai abrir a porta para ela entrar. E dentro do Corvette, London fala que está procurando uma namorada e diz a ela que gostou dela, porém não pode sair com ela porque ela tem namorado. A garota fala que não tem um namorado e é só uma pessoa que ela estava conhecendo. Ela fala que se ele quiser, ela pode ser sua namorada. London fala que quer conhecê-la melhor para saber se ela seria uma boa namorada para ele. Ele pergunta o que ela quer fazer agora e ela fala que está precisando fazer compras e que ele poderia levá-la no shopping para ela fazer compras de roupas. Porém, London abre o jogo e fala que não gostou nem um pouco de ser chamado de feio e do jeito que ela tratou ele. O youtuber fala que ela não queria nada com ele e nem passar o seu contato, mas foi só ela ver o carro que ela mudou de ideia e queria ficar com ele. Ela pergunta se ele trouxe ela dentro do carro para isso. Então, London fala que ela é uma gold digger e que ele não quer nada com ela e que só queria ver aonde ela iria chegar.
e fala que é para ela descer do carro e a deseja um bom dia. Então ela desce do carro, bate a porta com força e vai embora. O vídeo começa com Nate abordando essa garota. Ele fala que ela é muito linda e pergunta o seu nome. Ela responde que ele não precisa de saber. Nate pergunta se ela tem algum namorado e ela fala que não é da conta dele. Ele pede para pegar o número dela, mas a mesma responde que ele não tem as qualidades que ela espera e não aperta a mão dele e sai andando. Em seguida, o Nate aceita o fora da garota e vai na direção do seu glorioso carro de luxo. E é nessa hora que a mágica acontece. Na mesma hora, a mulher vê a burrada que está fazendo e vem atrás dele dizendo que ele arrasa com esse carro. E fala que deveria tentar algo novo para eles se conhecerem melhor. Nate pergunta se ela é da cidade e ela responde que não, que ela é de Hollywood. Ele então pergunta se ela tem namorado e a mesma responde que não tem mais. Nate então pergunta se ela tinha minutos atrás e ela responde que isso é um pouco complicado. Na sequência, ele pega o número dela sem nenhuma dificuldade. Nate então pergunta o que ela gosta de fazer e a mesma responde que gosta de ações imobiliárias e mercado financeiro. Nate fala que é um especialista nessa área e que pode ensiná-la a aprender tudo sobre isso. A mulher fala que gostaria muito de aprender. Em seguida, ele pergunta quais os planos dela para hoje à tarde e ela fala que não era nada demais. Nate então convida ela para entrar no carro para eles conversarem lá dentro e a mesma entra no veículo sem nenhuma dificuldade. Já dentro do carro, o Nate pergunta se ela tem mesmo namorado e a mesma responde que não, que ela está bem solteira. Ele então pergunta o que ela quer fazer agora e ela então responde que quer ir no shopping para fazer compras. Nate então pergunta se ela trouxe dinheiro porque ele está meio quebrado e pergunta se ela não quer ir almoçar primeiro. A garota fala que ele que vai pagar tudo para ela e fala que sim, que eles podem almoçar agora. Ele então dá a sugestão de um restaurante muito barato na cidade. Ela então fala que esse lugar é muito barato e sugere um lugar muito mais caro. Mas a mulher começa a achar ruim e fala que quer almoçar no lugar mais caro. Nate então chama ela de interesseira e fala que ela não é a mulher que ele esperava e que ele não sai com garimpeira de ouro e fala para ela descer do carro. A mulher fala que não é interesseira e que ele não vai arrumar a mulher da altura dela. Nate fala que ele não olha só beleza e pede para ela descer do carro. E no fim ela acabou se dando mal e sendo rejeitada pelo youtuber. O vídeo começa com Joel abordando essa garota. Ele pede licença e pergunta se pode falar com ela. A garota fica assustada e fala que não conversa com estranhos. Joel fala que só está tentando conhecê-la e pergunta se ela tem namorado. Ela responde que não tem namorado, mas também não está procurando nenhum. Joel pergunta por que ela está sendo tão rude com ele. Ela fala que está ocupada e não está interessada no que ele tem a falar. Em seguida, Joel pergunta se tem algum problema do jeito que ele está vestido ou se ele é feio. A mulher fala que não, que simplesmente ele não faz o tipo dela. Ele fala que pode levá-la para jantar em um bom restaurante e que depois pode levá-la para fazer compras no shopping, mas a mulher fala que não está interessada. Ele então fala que é novo na cidade e está tentando encontrar pessoas para fazer uma boa amizade e que achou que ela poderia ser uma boa amiga para ele. E pergunta se não pode pegar pelo menos o seu Instagram ou o seu telefone. E novamente a mulher trata ele com todas as negativas.
Ele continua pedindo ela para passar para ele pelo menos o seu Instagram e fala que ela iria gostar muito de dar uma volta em seu carro. Porém, a mulher fala que ela está incomodada e é melhor ele ir embora antes que ela chame a polícia para ele. Joel então fala que ela não precisa disso e que ele já entendeu o recado e já está indo embora. Ele se despede e vai na direção do seu Corvette glorioso. E na mesma hora, a mulher muda de ideia e vai atrás dele dizendo que ele pode pegar o seu Instagram e o seu número. Joel, vendo o interesse da mulher pelo seu carro, ele pede para ela esperar e pergunta por que ela mudou de ideia tão rápido assim. A mesma fala que já viu que ele é um cara bem sucedido e gostou muito do seu carro e gostaria de dar uma volta com ele. Joel então pergunta se o carro fez ela mudar de ideia. Ela fala que ajudou sim, mas que ela estava com muito medo de falar com estranhos. E agora ela não está mais com medo. Dentro do carro, depois deles conversarem de relacionamento, ela fala que está procurando um pretendente para levá-la a sério. Joel chama ela fora do carro para dizer algo para ela. Em seguida, Joel leva ela na frente do carro e pede para ela fazer uma dancinha para Joel, mas tive que cortar a cena porque a mulher exagerou demais. Nessa hora, Joel mostra para ela a câmera que está gravando e chama ela de garimpeira de ouro. E fala que ela mesmo admitiu o interesse dela pelo seu carro e diz que as mulheres que olham só bens materiais não têm nenhuma chance com ele. Ele a deseja uma boa noite e a mulher que foi interesseira acabou se dando mal. Joel sai acelerando o seu glorioso Corvette. O vídeo começa com o London, que vai fazer o teste da interesseira com seu Corvette. Ele aborda essa linda garota e pergunta o que ela está fazendo e qual o seu nome. Porém, ela olha para ele com um olhar de rejeição e o London pergunta por que ela está olhando para ele desse jeito. Ele então fala que ela tá muito linda com essa roupa e pergunta se ela não quer conhecê-lo. Porém, ela responde que não porque ela tem namorado. Mas quando o London destrava o alarme do Corvette, é aí que a mágica acontece. Na mesma hora, ela dá meia volta e vem atrás dele perguntando de onde ele é. O London responde que ele é de Nova York. Ela então pergunta se o carro é dele e o youtuber confirma que sim. Ela então fala que gostou muito do carro dele, que gostaria de dar uma volta com ele. O London então pergunta por que ela estava agindo daquele jeito com ele. Ela primeiro fala que não sabe dizer e depois fala que é porque ela estava com muito medo, porque ele era um estranho. O youtuber então fala que tudo bem e pergunta para onde ela estava indo. E ela responde que estava indo embora para a sua casa. Em seguida, ele fala que é novo na cidade e está procurando um bom restaurante para comer e que quer um restaurante bem luxuoso. A garota, então, fala que ela conhece um restaurante muito bom e luxuoso e fala que pode ir almoçar com ele. O London, então, pede para ela esperar e vai até o Corvette para pegar o seu celular. Em seguida, ele pega o número dela sem nenhuma dificuldade. E essa é a mágica que o Corvette faz. Em seguida, ele pergunta se ela está sentindo ele, porque no começo ela foi muito rude. Ela fala que não o conhecia e que agora ela está achando ele muito fofo e que quer dar uma volta e conhecê-lo melhor. London então chama ela para entrar no carro com ele. E ela não perde tempo e entra na máquina de London achando que vai se dar bem com o youtuber. Dentro do carro, resumindo a conversa, ele pergunta se ela tem namorado e ela responde que não, que ela tá solteira e pede desculpas por ter mentido. O London então fala que já sabia que ela não tinha namorado. Ele então pergunta o que ela quer fazer e ela fala que quer ir pro shopping para fazer compras e gastar dinheiro. London então fala que ainda não a conhece, que ela tá parecendo ser uma garimpeira de ouro. Ela então responde para ele que isso não é verdade.
London então fala que ela é sim uma garimpeira de ouro e pede para ela descer do carro porque ele não quer mais perder tempo com ela. Ela desce do carro falando mal de London, mas no fim acabou sendo rejeitada pelo London e não passou no teste dele. Começamos o vídeo com o YouTube Kylie abordando essa mulher. Ele pergunta como ela está e para onde ela está indo, e ela responde que ela está bem e fala que não interessa onde ela está indo. Kylie diz que ela é muito bonita, mas que ela poderia ser um pouco mais educada, e fala para ela que não vai fazer ela perder mais seu tempo. Ele a deseja um bom dia e segue em direção à sua gloriosa McLaren. Mas quando a interesseira vê o carro que o cara está, ela volta até sorrindo e vai falar com ele. Ela pergunta se ele é da cidade mesmo, e o Kylie responde que sim. Ela fala que também estava fazendo uma caminhada para manter a boa forma, e foi mal educada com ele e agora quer se redimir. Kylie pergunta o motivo dela ter voltado para vir falar com ele, já que ela não estava interessada em saber onde ele estava indo. E ela responde que percebeu o quanto ela foi mal educada com ele e veio pedir desculpas. Kylie fala que tudo bem e fala que tentou puxar papo com ela porque quando ele viu ela chamou muito a sua atenção e que ela é o tipo de mulher que ele gosta muito. Ele fala para ela que ele está indo almoçar e a convida para ir com ele num bom restaurante. Ela não perde tempo e fala que aceita e fala que eles podem se conhecer melhor. E diz que gostou bastante dele e que ele é um cara bem sucedido, diferente dos outros homens. Ele então abre a porta da McLaren para ela entrar e diz que vai ser muito bom almoçar com ela. E Kylie vai caminhando para entrar na McLaren e fala sorrindo que vai dar o troco nela daqui a pouco. E fala que ela foi interesseira demais. Dentro do carro, ele pergunta o que ela gosta de comer, e ela responde que gosta de churrasco de carne macia e suculenta. Kylie então diz que conhece a melhor churrascaria da cidade. Depois de alguns instantes de conversa, o YouTube pergunta se ela tem namorado, e ela responde que não, que ela está muito solteira. Ele pergunta se ela tem um Instagram, e ela responde que sim. Ele pergunta se pode pegar sua página no Instagram, e ela fala que sim e posta toda a sua vida lá. O YouTube então fala que está faltando conteúdos na página dela, e ela pergunta como assim. Ele então responde que falta ela postar uma foto em um garimpo com uma pá na mão tentando escavar ouro e chama ela de garimpeira de ouro. Ela pergunta se isso é uma indireta. Ele fala que não é, mas que é uma afirmação e fala para ela descer do carro e fala que não vai levar a lugar nenhum e manda ela escavar ouro em outro lugar e chama ela de garimpeira de ouro. Ela desce do carro e acaba sendo rejeitada pelo YouTuber e acaba se dando mal. O vídeo começa com o Nate abordando essa linda garota. Ele aborda a mulher perguntando como ela está e elogia sua beleza, fazendo em seguida uma breve apresentação. Ela gentilmente responde com o seu nome. Ele expressa o desejo de conversar rapidamente e indaga sobre o destino dela. Ela, curiosa, pergunta sobre o tema da conversa e ele responde que gostaria de conhecê-la melhor. Ela então questiona se ele está interessado em conhecê-la mais a fundo e comenta sobre sua situação financeira. Nesse momento, ele faz uma pergunta um tanto inadequada, indagando se ela tem um preço, mas logo reconhece sua beleza e questiona o motivo dela mencionar isso. O rapaz explica dizendo que é novo na área e procura novas amizades. Em seguida, a moça, com clareza, deixa evidente que não está interessada nele, levando a perguntar sobre os seus status de relacionamento. Ela nega ter um namorado ou algo parecido. Ele tenta avançar pedindo seu número, mas ela, de forma gentil, recusa agradecendo o encontro. Nate aceita o não da garota e vai em direção ao seu glorioso carro de luxo. E é assim que a mágica acontece. Quando a garota vê o carro do rapaz, volta na mesma hora, apressada para conversar com ele.
Ele demonstra preocupação com sua situação e pergunta novamente sobre o seu nome. Ela menciona que não sabia que ele tinha um carro tão bonito. O rapaz questiona se isso faz tanta diferença e ela responde que sim. Ele se lembra da sua tentativa anterior de se apresentar, que foi recusada, e pergunta por que ela agora quer conversar, quando antes estava com pressa e não queria falar com ele. Ela explica que não sabia sobre o carro antes, e ele pergunta como o carro está relacionado a isso. Ela sugere que ele possa dar uma carona para ela, e eles podem se conhecer no caminho. O YouTube agradece, mas recusa, dizendo que antes deles se conhecerem, ela já estava indo para o seu destino e não precisava de carona. Mas a garota insiste e diz que vai entrar. No interior do carro, ele faz um comentário leve sobre a situação e pede ela que não tente abrir a porta, pois mal a conhece. Ela fala que ele estava tentando conhecê-la anteriormente. Ele expressa dificuldade em ouvi-la e pede para que ela dê a volta. Ela retorna e pergunta se ele vai continuar fazendo ela andar em círculos. Ele lembra que foi ela que sugeriu isso. Ela sugere que eles saiam para comer alguma coisa, mas ele lembra que mal a conhece. Ela pergunta sobre o seu nome e ele observa que ela não sabe o seu nome, questionando como poderia levá-la para sair. E ela explica que gostaria de sair com ele para conhecer melhor. O YouTube menciona sua relutância anterior em conversar e sugere que ela achou que ele fosse pobre. Em seguida, ela, com honestidade, comenta que não gostou da roupa dele no início, mas agora considera ele atraente. Ele se surpreende com a mudança de opinião dela e convida ela para entrar no carro. Já dentro do carro, ela pergunta sobre o trabalho dele, e ele compartilha alguns detalhes sobre os seus negócios. Ela sugere de forma amigável que ele poderia separar parte do seu orçamento para ela. Ele, de maneira educada, esclarece que não são nem namorados e nem parentes, e portanto não é apropriado. Ele comenta que agora entende porque ela está solteira, e ela responde que está procurando alguém que possa oferecer uma boa vida para ela. Ele então pergunta o que isso significa para ela, e ela menciona seu gosto por jantar fora, comprar coisas para si mesmo e pagar o aluguel. Nate fala que ela demonstrou ser uma garimpeira de ouro, e ela destaca que se ele não estiver disposto a ouvir, não funcionará com outra pessoa também. Ele decide procurar outra pessoa e ela concorda, sugerindo que seu carro provavelmente deve ser alugado. A garota então desce e Nate deseja uma boa caminhada, e no fim ela acabou se dando mal e tomando fora do Nate. O vídeo começa com London abordando essa bela garota. Ele aborda a mulher perguntando se ela está bem e elogia sua beleza, e ela agradece e ele se apresenta. Ela responde que se chama Yasmin e que algumas pessoas estão esperando por ela. Em seguida, ele pergunta se ela é de Miami e ela confirma que sim. Ele, querendo saber como está sendo o dia dela, ela menciona que está tudo bem, mas está com pressa e precisa partir. O YouTube compreende a situação, mas decide elogiar sua aparência e iniciar uma conversa. Ela gentilmente declina o elogio, dizendo que ele não faz o tipo dela. Curioso, ele pergunta qual é o seu tipo, e ela responde que não tem certeza e reforça que tem um namorado. Ele tenta obter o seu número de telefone, mas ela reafirma que realmente está com pressa e precisa ir embora. Eles se despedem e o rapaz vai em direção ao seu glorioso Lamborghini. E é assim que a mágica acontece. A garota, quando vê o majestoso carro do rapaz, volta imediatamente para conversar com ele. Ela volta querendo conversar com London. Ele demonstra interesse em saber o motivo dela ter voltado. E ela explica que o compromisso dela foi cancelado e elogia o carro dele. Ele agradece e menciona que acabou de comprá-lo. Ela pede para ele repetir o seu nome, pois parece não ter ouvido antes. Ele faz isso e em seguida questiona o que aconteceu anteriormente, quando ela mencionou ter um namorado. Ela explica que ficou impressionada com o carro e decidiu voltar para conversar um pouco mais. Ele, um pouco confuso, pergunta se ela gostaria de dar um passeio. Ela confirma e ele pede para ela esperar enquanto ele sai do carro. Quando ela retorna, ele repete e pergunta sobre o passeio. Ela insinua que ele talvez possa encontrar um tempo para ela, sugerindo uma ida no shopping para fazer compras. Mas o YouTube lembra que havia dito que ele não fazia o seu tipo, deixando-a sem palavras. Ele a questiona novamente, enfatizando que ela mencionou ter um namorado antes. Ela admite que não tem um namorado e explica que às vezes diz isso quando alguém se aproxima dela. Ela expressa interesse em conhecê-lo melhor. Ele, por sua vez, pergunta por que deveria permitir que ela entre em seu carro após o que aconteceu.
Ela argumenta que eles podem começar de novo, e ele concorda com uma condição, dizendo que ela pode entrar, mas que ele não quer desperdiçar o seu tempo. A garota então entra no carro rapidamente. À medida que a conversa continua no carro, ele pergunta sobre os interesses dela. Ela compartilha que gosta de aventuras, fazer compras, explorar novos lugares e viajar. De repente, ela menciona o desejo de tirar férias e pergunta quanto de dinheiro ele tem para isso. Ele não compreende a conexão entre o dinheiro e as férias dela. Em seguida, ela sugere a ideia de irem juntos a Maldivas. O rapaz questiona a lógica disso e diz que ela está demonstrando ser uma escavadora de ouro. E a garota defende que não é, mas ele insiste nesse ponto. Ele também a lembra da sua recusa inicial em conversar antes de ver o carro dele e sugere que ela saia do carro. Ela fala que ok, dizendo que não liga e que o carro dele deve ser alugado. London deseja uma boa caminhada para ela e no final a garota acabou se dando mal e sendo rejeitada pelo London. O vídeo começa com Naya abordando essa linda garota. Ele elogia a beleza da mulher e pergunta como ela vai. Depois dela falar que está bem, ele pergunta qual o nome dela e para onde ela estava indo. Mas a mesma responde que está com pressa e está indo embora para sua casa. E fala para ele que não diz seu nome para estranhos. Ele continua insistindo e fala que só queria conhecê-la melhor porque achou ela muito linda. Ela fala para ele que é casada e é fiel ao seu marido, e Nair então aceita o fora da mulher e vai na direção da sua gloriosa Lamborghini. Mas quando a mulher vê o carro de luxo do cara, na mesma hora ela volta sem pensar duas vezes e vem falar com ele. Ela então pergunta se o carro é mesmo dele. Nair fala que sim e que esse é um dos seus carros. Ela então pergunta qual que é o nome dele. Ele fala que disse seu nome para ela e que ela nem prestou atenção. Ela pede desculpas e fala que fica com muito medo das pessoas chegarem assim de repente nela e que prefere não conversar muito. Ele então fala que é novo na cidade, só estava tentando fazer amizades, mas que ele já entendeu e está indo embora. Ela então pede para ele não ir e ficar para eles conversarem melhor. Nair questiona que ela disse que é casada. Ela fala que sim, mas que o marido dela não precisa saber que eles estão conversando. Nair fala que tudo bem e pergunta onde ela mora. Ela fala para ele que mora alguns quarteirões dali. Ele então pergunta aonde tem um bom restaurante aqui na cidade. Ela fala que conhece um restaurante bem luxuoso e que ela pode fazer companhia para ele. Nair então pergunta por que ela mudou de ideia tão rápido. E ela fala que viu que ele não é nenhum cara perigoso e que ela ficou com muito medo na hora. Ela então fala que ele pode levá-la para dar uma volta em sua Lamborghini e depois eles irem almoçarem juntos. O YouTube fala que tudo bem e chama ela para entrar no carro. E como a mágica já está feita, ela não perde tempo e entra com ele no carro achando que vai se dar bem com Nair. Dentro do carro, eles conversam sobre relacionamento e outras coisas. E logo a seguir, Nair fala para ela que antes deles darem uma volta, é para ela descer do carro e fazer uma dancinha para ele lá do lado de fora. Ela desce do carro e faz do jeito que ele pediu, mas tive que cortar aqui a cena porque a mulher exagerou um pouco. Em seguida, ele chama ela para entrar no carro. Porém, quando ela vai tentar entrar no carro, ele fala que só tem um problema, que ele não sai com garimpeira de ouro e que ela foi interesseira demais. Ele fala para ela continuar o que ela estava fazendo porque ele não quer mais sair com ela. E sai acelerando sua Lamborghini. E no fim, a mulher que o rejeitou acabou se dando mal. O
O vídeo começa com o Damon abordando essa garota para fazer o teste da interesseira com sua Lamborghini. Ele pergunta como ela está e pergunta o que ela estava fazendo andando sozinha por aí. Ela diz que estava apenas caminhando. Ele pergunta se ela estava precisando de algum companheiro para caminhar com ela. E ele diz para ela que ele estava precisando caminhar pois está meio gordinho. Em seguida, ele se apresenta para ela. Então, eles conversam um pouco e ele pergunta se ela pode passar o seu Instagram para eles se conhecerem melhor. E ela diz que sim e passa o Instagram para ele. Ele então começa a segui-la no Instagram. Ele pergunta se ela tem namorado e ela diz que não e fala que prefere ficar solteira. Ele fala que é diferente achar uma mulher assim que recuse um homem trabalhador, que a maioria reclama que o homem não trabalha. Então, Damon logo pergunta se eles poderiam dar uma volta junto para se conhecerem melhor e pergunta o que ela acha, mas a moça recusa e agradece o convite. Ele então vai na direção do seu glorioso Lamborghini e quando a garota percebe que ele está de nave, logo ela tenta puxar assunto com Damon perguntando se esse carro é dele. Damon responde que sim e a garota fala que ficou confusa e pergunta como ele comprou um carro desse trabalhando no McDonald's. A garota continua confusa sobre o trabalho de Damon. Ele explica que o McDonald's existe há muito tempo e ele é um dos presidentes da empresa, mas ela fala que o uniforme dele engana e que aquele era o uniforme de um trabalhador regular e não do dono. Ele diz que usa esse uniforme porque gosta de ficar na linha de frente com seus funcionários e não apenas ficar gritando na cabeça deles. Ela elogia a atitude dele e fala que isso é muito legal. Ele então convida a garota para entrar no seu carro e sem pensar duas vezes ela entra. Ele ajuda ela a entrar no carro e elogia ela dizendo que ela fica muito linda do lado da Lambo. E Damon também entra no carro e pede ela para contar um pouco de sua história para ele, e a garota concorda com tudo que ele diz. Ela diz que mora ali perto e que trabalha online remotamente e que gasta a maior parte do seu tempo com seus cachorros. Então, Damon diz que sua namorada lhe deixou há alguns anos e por isso ele gostaria de conhecer pessoas novas, mas que ela não parece ser a garota certa, pois ela é muito interesseira. Ele fala que não sai com garimpeira de ouro e pede para ela descer do carro. A garota tenta achar ruim, mas no fim ela desce no carro e acabou se dando mal. O vídeo começa com o Nate chavecando essa morena que estava tirando algumas selfies. Ele pergunta como ela vai e pergunta o nome dela. Ela pede desculpas e fala que só está tentando tirar uma foto. Ele então pergunta se ela não precisa de ajuda e ela responde que não, que está bem. Ele fala que é fotógrafo no tempo livre, mas mesmo assim ela fala que não precisa da ajuda dele. Nate pergunta qual que é o nome dela e se pode pegar o seu telefone, mas ela responde que é melhor não. O youtuber pergunta se ela tem namorado ou alguma pessoa. E ela fala que sim, que ela tem namorado. Nate pergunta cadê o namorado dela e por que ele não está aqui agora. A garota responde que ele está trabalhando. Ele então fala que ela precisa de um namorado que tenha mais tempo para ela igual a ele e pede para ela passar seu telefone, mas ela fala que não pode ter nem amigo porque o namorado dela é muito ciumento. Então ele se despede e vai em direção ao seu Audi R8 que dispensa comentários. E quando a mulher vê que o carro é dele, os olhinhos dela brilham e ela chama ele para conversar com ele e pergunta se o carro é mesmo dele.
Agora ele pergunta se pode pegar o número dela e ajudar ela a tirar as fotos. Ela fala que claro que sim e pergunta se pode tirar as fotos com o carro. Ele fala que pode sim e ele começa a tirar as fotos para ela. Em seguida, ela vê as fotos e fala que gostou muito. Nate então fala que o namorado dela precisa aprender a tirar umas fotos profissionais igual a ele. Então, ele pergunta se ela não quer vir para a casa dele para ela conhecer seus outros carros de luxo e fala que tem uma Lamborghini, uma Ferrari na sua garagem. A garota topa e aceita o convite e entra no carro achando que vai se dar bem com o youtuber. Nessa hora, o Nate fala que pensou melhor e que ela foi muito rude com ele e que ela mudou de ideia só por causa do carro. Ele fala que ela demonstrou ser uma garimpeira de ouro e que ele não quer mais sair com ela. Ela fala que ele está sendo muito bobo em pensar dessa forma. Porém, ele fala que não aceita o que ela fez com ele e que não sai com garimpeira de ouro e pede para ela descer do carro. Começamos o vídeo com Nae chavecando essa garota ao lado da sua Lamborghini. Ele pergunta como ela está e fala que ela está linda demais e pergunta qual o nome dela. Ela fala que tá tudo bem e que não é da conta dele e diz que ele está agindo igual um idiota. Ele então pergunta qual que é o tipo dela. A garota responde que com certeza não é ele. Depois de Nae ser esculachado pela garota, ele caminha até a sua Lamborghini e quando a garota vê a burrada que ela tá fazendo, magicamente ela muda de ideia e vai atrás dele perguntando se o carro é dele. O youtuber confirma que sim e chama ela para vir conferir. Então ela pergunta como que ele tem uma Lamborghini e ele responde que ele é um empresário, que ele está de férias e está curtindo um pouco e que chegou na cidade faz pouco tempo e só queria perguntar se ela conhece um bom restaurante, mas que ele não quer atrapalhar já que ele não faz o tipo dela. Inexplicavelmente a garota já muda de ideia e fala que estava brincando com ele e que ela gostou dele e achou ele bem charmoso. Então ele agradece o elogio e pergunta de onde ela é. E ela fala que é de Dallas e o Nae fala que é de Houston. Então ele pergunta o que ela vai fazer agora e se ela tem algum plano. A mulher responde que não tem planos e que só estava dando uma volta. Então o YouTube pergunta se ela não gostaria de almoçar com ele num restaurante aqui na cidade de 5 estrelas. E como já é esperado, ela topa, aceita o convite e entra com ele na Lamborghini. Em seguida, ela entra na Lamborghini com ele, achando que vai se dar bem com o Nae. E vamos ver o desfecho final. Dentro da Lamborghini, ele pergunta para ela por que ela disse que ele não fazia o tipo dela. E ela responde que sempre que os homens tentam chegar nela, é uma forma dela se defender dos caras. E que ela não sai dando bola para qualquer um. Ele então pergunta o que fez ela mudar de ideia para ela voltar para falar com ele. E ela responde que achou ele bonito e que também gostou muito do carro dele. Então Nae fala que não quer mais sair com ela porque ela está demonstrando ser uma garimpeira de ouro e pede para ela descer do carro. Ela fica sem palavras e desce do carro e acaba sendo rejeitada pelo YouTube. O vídeo começa com Londo perguntando a essa garota qual o caminho mais fácil para chegar no coração dela. A garota responde que ele não vai conseguir nada com ela com essas cantadinhas baratas.
Em seguida, ele tenta pegar o número dela, mas ela fala que não passa telefone. London então pega na mão dela, a cumprimenta e se despede e a deseja um bom dia e parte para o plano B. Então ele caminha até a sua Lamborghini Urus e magicamente, na hora que ela vê que ele está de nave, ela não resiste e vem perguntando se o carro é dele. London fala que sim e fala que comprou esse carro há pouco tempo e pergunta se ela gosta. Depois dela falar que gostou muito do carro, London fala que não quer atrapalhá-la, já que ela não quis passar o seu telefone para ele e fala que já está indo embora. Mas na mesma hora ela fala que vai passar o número para ele e pede desculpas por ter sido meia rude com ele. Então London fala que só queria convidá-la para almoçar com ele porque ele está tentando achar um bom restaurante. Ela topa e aceita o convite de London e entra no carro com ele, achando que vai se dar bem com o garotão. Dentro do carro, London fala que não vai mais querer sair com ela, porque ele pensou melhor e viu que ela demonstrou ser uma garimpeira de ouro, porque não queria nada com ele e mudou de ideia só por causa do carro. Ele então pede para ela descer do carro e quando ela vai descer, ele mostra para ela a câmera que está filmando e fala que está gravando um vídeo para o YouTube. A garota leva na brincadeira e sai falando que ele não tem dinheiro nenhum e que o carro dele deve ser alugado. London então fala que ela foi muito interesseira e é uma das maiores interesseiras aqui do canal.